Olá, aula 11, estática, centroides. A gente já tinha visto um pouco de centroides quando a gente calculou aquela carga retangular e aquela carga triangular. Agora, na engenharia, a gente não vai ter só cargas, só quadrados e triângulos. Na prática, a gente vai ter seções complexas. A gente pode calcular centroide tanto para cargas, mas também a gente pode encontrar para uma seção de uma peça, por exemplo. Okay? O centroide vai ser importante para determinar a posição exata de uma peça, por exemplo. Em uma treliça eu tenho que colocar a peça alinhada ao centroide. Então a gente tem vários pontos onde a gente precisa usar o centroide na estrutura. Tá? Além disso, eu tenho uma peça circular, eu tenho que saber o centroide dela para encontrar o eixo de massa e tudo mais. Então é um cálculo necessário. Sabendo isso, então, vim aqui no Google, pesquisei tabela de centroide, beleza, apareceu essa tabela aqui. Tabela normal aí, beleza. Tá? A questão dessa tabela é o seguinte: eu tenho a área de um retângulo, a área de um triângulo, a área de um círculo, a área de um semicírculo, a área de um quarto de círculo e a área de um losango. É isso que eu tenho. Tá? E a maioria das tabelas que você procurar na internet vai ser mais ou menos essas áreas aqui. Não vai ter uma área específica para ser essas peças mais complexas. Talvez até em alguma tabela específica do perfil em si você encontre, mas geralmente não. Tá? Na engenharia a gente trabalha com peças bem complexas que muitas vezes a gente nem tem a seção específica. Tá? Primeiro eu vou demonstrar um caso simples. Tá? No concreto armado é simples. A peça metálica mais complexa que a gente tem vai ser um círculo. Tá? Então aqui, ó, isso aqui é um vergalhão. Tá? Isso aqui é um vergalhão que a gente usa dentro do concreto armado. Ele vai ter essas ranhuras aqui, ó, tá? Para ligar o concreto armado. Isso aqui é o vergalhão. Tá? A gente vai cortar ele. A gente sempre pensa na peça. A gente vai fazer isso aqui. Ó. A gente corta a peça aqui no meio e olha ela de frente. Ok? A gente vai olhar a cara dessa peça e olhar qual que é o formato dessa cara. Do vergalhão é um círculo, então é fácil, tá? Porque a terceira linha aqui, ó, é um círculo. Agora, vamos pensar numa peça um pouquinho mais complexa, tá? Vamos pensar primeiro aqui, ó, naqueles perfis que você já deve ter visto no desenho do pica-pau. Isso aqui a gente chama de um perfil W, ok? A gente chama de W, não de I, porque ele tem essa alma fixa, é uma alma larga, W, white, tá? Mas é um perfil I, ok? Esse perfil I, ele é, na prática, um retângulo aqui em cima, um retângulo aqui embaixo e um retângulo aqui no meio. Ah, mas é fácil, porque ele é simétrico com os dois eixos, então o centroide dele está bem aqui no meio, não tem muito o que determinar. O centroide dele é bem no centro desse retângulo intermediário, porque esse aqui combate esse aqui. Então tem muito que discutir isso aqui é um perfil que vai ser basicamente o centroide bem no meio. Ok, agora se essa alma aqui não tivesse bem no meio, se ela tivesse deslocada, por exemplo, vamos pegar uma outra situação aqui, ó. Isso aqui é um perfil similar a um perfil I, só que ele tem a alma deslocada. Ok, esse aqui é um perfil U dobrado. Okay? A gente consegue ver ele aqui, ó, tá? Demonstrar aqui vários ângulos, tá? Mas esse perfil aqui, ó, ele é basicamente o quê? É como se essa alma, ao invés de estar aqui, ela está um pouquinho para cá, ok? Então, esse perfil aqui não é tão intuitivo descobrir onde está o centroide dele, certo? Sabendo então, e isso perfil aqui é um perfil extremamente comum, tá? De cada 5 treliças que você vê na rua, umas 4 vai ser com esse perfil, tá? Então é muito comum que se use esse perfil aqui para treliças, a gente vai ter que saber como que vai ser determinado, como que a gente encontra o centroide dele, tá? Vamos pensar em outra situação. Em vez desse perfil assim simples, ó, porque esse aqui perfil também é composto por 3 retângulos, só que ele não é simétrico, ok? Ele é simétrico em um eixo, mas não no outro, tá? E se em vez de ter 3, eu tivesse 5 retângulos, ok? Então esse perfil aqui é um pouco mais complexo, ok? Onde nós temos um retângulo aqui, um retângulo aqui, um retângulo aqui, um retângulo aqui e outro retângulo aqui, ok? É um perfil mais complexo. Também é muito comum você ver em coberturas em galpões e tudo mais. Para exportar as telhas de um galpão, é muito comum esse perfil aqui, tá? E a gente tem que saber encontrar o centroide dele também, ok? Então tem várias peças aqui que a gente vai ter um certo centroide. Vamos pensar em outra peça, tá? Isso aqui é uma outra peça, tá? Também aqui uma peça um pouquinho mais complexa, mas é o mesmo perfil, ao invés de dobrar para dentro, ele está dobrado para fora, mesmo princípio, ok? Isso aqui a gente chama de perfil cartola, tá? Outra seção, isso aqui é uma outra seção bem comum que a gente chama de cantoneira, ok? Uma cantoneira também é um outro perfil aqui, ó. Eu olho a cara dele, tá? E ele tem um retângulo aqui e um retângulo aqui. Ele só é simétrico na diagonal. Ele não é simétrico nem no eixo X, nem no eixo Y. Como é que se encontra o centroide de uma peça complexa assim? Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é o seguinte. É calcular digamos, desenhar a estrutura. Tá? Então vamos imaginar que eu vou calcular esse perfil U aqui, né? Aquele perfil que eu tinha demonstrado antes. Esse perfil aqui, ó. Eu quero encontrar o centroide desse perfil aqui. Como que eu vou fazer isso? A primeira coisa que eu vou fazer aqui é o seguinte. Desenhar o perfil, tá? Então eu vim aqui no Paint e desenhar esse perfil. Vim aqui, tá? Desenho, digamos, um retângulo aqui, tá? Vou desenhar o que falta do retângulo aqui também, tá? Tem várias maneiras de desenhar um perfil, não vou ensinar você a desenhar um perfil no Paint, tá? Isso aqui daí já passou dos limites, tá? Mas tá aqui o perfil. Então apagar essa pontinha aqui, ó. Mas esse aqui é o nosso perfil e a nossa seção dele tá aqui, ó. Desenhar isso aqui em azul claro, em cinza aqui, ó, tá? Tá aqui o nosso perfil.
Vou colocar as medidas também. Esse perfil específico ele tem 38 milímetros de largura, ok? E 75 milímetros de altura. Se fosse ficar deitado, porque muitas vezes ele pode ficar deitado em uma estrutura, só inverte os eixos, mais ou menos o princípio, ok? Tá? E a espessura desse perfil específico, espessura igual a 4,75 milímetros. Esse perfil específico tem 4,75 milímetros, ok? Uma espessura meio considerável, uma espessura bem considerável para perfis dobrados, mas não é nada, meu Deus do céu, que absurdo essa espessura, tá? Esse perfil para aqui é 2 milímetros, tá? Então, bem mais fino, tá? Mas a questão é, tem várias espessuras que você pode trabalhar, esse aqui é 4,75. Bom, tendo esse perfil aqui, como que a gente vai calcular o centroide? Lembrando que a gente só tem a tabela aqui, ó, para retângulo, tá? O mais próximo que eu tenho é um retângulo, não serve muito bem para o meu caso. O que eu vou fazer aqui é o seguinte, eu vou calcular, a primeira coisa que eu vou calcular aqui é o seguinte, eu vou calcular, digamos aqui, pegar retângulo aqui, ó, eu vou colocar com preenchimento cor sólida aqui, ó, eu vou calcular um retângulo, preenchimento aqui, cor sólida, contorno cor sólida e também tudo em preto, beleza? Então eu vou calcular um retângulo assim, beleza? E em seguida eu vou pegar esse buraco aqui, ó, e tirar esse buraco, opa, fazer assim, opa, viemos aqui, só acessando aqui com o branco novamente, eu venho aqui, pego esse buraco aqui, ó, e tiro ele, e daí encontro minha seção, beleza? Esse é um método que a gente vai usar muito na engenharia. Quando tem uma seção complexa, mas eu vejo que é um retângulo dentro de outro retângulo, ou se fosse um círculo dentro de outro retângulo, ou qualquer coisa assim, a gente poderia calcular o global e tirar o buraco, ok? Sabendo então, como que a gente faria esse cálculo? Primeira coisa que eu vou calcular é o seguinte, calcular a área do perfil como um todo, ok? Então, área total. Então, área total, isso aqui não é nada mágico aqui, mas calcular a área total do perfil vai ser basicamente igual a 75 vezes 38. Cálculo simples aqui de engenharia como um todo. Então, o calculador aqui, ó, 75 vezes 38 vai dar 2.850. 2.850 o que? Milímetros ao quadrado. Próximo, área do meu buraco, né, a parte ali que eu vou descontar, vai ser igual a quanto? Vai ser 75 milímetros, menos, eu tenho duas paredes de 4,75, menos 2 vezes 4,75, fecha parênteses, multiplicado por 38 milímetros, menos 4,75. Isso aqui vai dar quanto? Vai dar 75 menos 2 vezes 4,75, multiplicado por, abre parênteses, 38 menos 4,75. Vai me dar uma área do buraco dessa peça de 2.178. É uma área bem considerável. A gente vai ver que quase todo o perfil é um buraco. É perfeitamente com isso na estrutura metálica. Indo para moldado também. Por quê? Porque a gente quer descontar o material. O aço não é um material barato. Eu quero economizar o máximo dele para conseguir uma peça resistente, mas barata ainda e com pouco peso. Tá leve, que eu posso levantar e tudo mais. Ok? Sabendo isso, então, a área efetiva vai ser igual ao quê? Vai ser 2.850 menos 2.178 milímetros quadrados. Tá? Que vai ser igual a 2.850 menos 2.178 672. 672 milímetros quadrados. Isso aqui é tudo milímetros quadrados, ok? Bom, tendo isso aqui agora, o que eu vou fazer aqui é o seguinte, eu vou jogar isso aqui, digamos, um pouco mais para cima aqui, ó, tá? Mas tendo isso aqui agora, eu vou determinar qual que é o meu centro, qual que é a minha origem, tá? Por quê? Porque eu quero saber a distância do centroide, mas é a distância de onde? Bom, eu vou pensar que a distância aqui, ó, vai ser desse ponto aqui, ó, dessa parte aqui, tem que colocar um espessor maior aqui, ó, tá? Desse ponto aqui, ó, esse é minha origem, eu quero saber quanto que está para cá do meu eixo X e quanto que está para cá do meu eixo Y, o meu centroide. Ok? E para isso a gente vai calcular o centroide de cada componente da estrutura. Como que a gente vai fazer isso? Primeira coisa a fazer aqui é o seguinte, ó, é centroide total. Tá? Então a primeira coisa que eu vou desenhar é o meu centroide da minha área total, no meu retângulo global aqui de 38 por 75. Isso vai ser igual a 38 sobre 2. Só isso. Em seguida, eu vou calcular o que? Centroide total no meu eixo Y agora. Então, no meu eixo Y vai ser 75 sobre 2. É um retângulo, então é só dividir por 2. Isso aqui vai dar 19, correto? Isso aqui vai dar 19. Isso aqui vai dar 37,5 milímetros aqui e milímetros aqui. Nenhuma novidade quanto a isso. Agora, e a próxima situação que eu tenho agora é o centroide do buraco. Então, centroide do meu buraco no meu eixo X e no meu eixo Y. Eu tenho que calcular os dois. E isso aqui que vai ser importante para a gente. Tá? Centroide do buraco no meu eixo Y agora. Ok? Beleza.
Centroide do eixo X. A centroide de um retângulo é a gente vai pegar a metade entre as duas paredes, ok? A parede do meu buraco começa aqui, ó, no 475 e vai até o 38. Então vai ser 4,75 mais 38 sobre 2. Isso aqui vai dar 4,75 mais 38 sobre 2, 21 sobre 2 igual a 21,375 milímetros. E no meu eixo Y? No eixo Y, a peça é simétrica, então continua sendo 75 sobre 2, que é igual a 37,5 milímetros. No eixo Y, a peça é simétrica. Sabendo, então, o meu centroide efetivo no meu eixo Y, eu sei que é 37,5, porque todas as seções que eu calculei deu 37,5 milímetros. Tá, e no eixo X? Centroide agora efetivo no meu eixo X. Como que a gente encontra o centroide de uma peça? Tá? Quando eu falo uma seção composta, eu tenho várias áreas e cada área tem um centroide diferente, então vai fazer o quê? A gente vai fazer um somatório de áreas multiplicado pela distância. Esse que é o somatório de áreas sobre distância dividido pelo somatório de áreas, ok? Porque basicamente a minha distância, o meu centroide é a distância média que eu tenho até aquele ponto, ok? Então eu somo todas as áreas multiplicado por todas as distâncias e divido por todas as áreas, ok? Como que tu vai fazer isso? Primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, é primeiro minha área total. Então vai ser 2.850, então vai ser 250 milímetros quadrados, que é a área total, multiplicado pela distância até a minha área total, que no meu eixo X é de 19 milímetros, ok? Eu tenho uma outra área, só que outra área não é uma área, é uma falta de área, é um buraco. Então é menos o quê? 2.178, que é a minha área do buraco, que é negativo porque é um buraco, multiplicado por 21,375, ok? Colocamos isso aqui entre parênteses, beleza? E dividimos isso aqui pela minha área efetiva, que é 2.850 menos 268, que é sobre 672. Isso aqui a gente já sabe, tá? Isso aqui vai ser igual a calculadora. 2.850 vezes 19 menos 2.178 multiplicado por 21,375. Enter. Dividido por 672, que vai me dar 11,3 milímetros, ok? Milímetros. Ou 1,13 centímetros, tá? Essa é a posição do meu centroide. Sabendo isso, então, vamos marcar aqui, vou desenhar essa em azul agora, o meu centroide. Tá? Centroide primeiro no eixo X. Ele vai estar a 11,3 milímetros. Então, eu vou puxar uma linha aqui, ó, digamos que vai dar mais ou menos por aqui. Tá? Não sei, vou colocar até um pouquinho mais para a esquerda aqui, porque minha espessura está um pouco maior. Tá? Então, daqui, ó, esse é o meu centroide no meu eixo X. Então, no eixo X, é nessa linha aqui. Então, desse ponto vermelho até aqui, ó, vai estar 11,3 aqui. Eu vou colocar aqui, ó, então, centroide em X igual a 11,3 milímetros, ok? E agora o meu centroide em Y. Meu centroide em Y vai estar bem no meio da minha peça, ok? Posso também marcar aqui, ó, mas meu centroide em Y igual a 37,5 milímetros. Tá, mas o centroide está fora da peça. Correto? O centroide está fora da peça. Não é um problema que o centroide fique fora da peça. Tá? Ele não precisa ficar dentro da massa da peça. É muito comum que o centroide fique fora da peça. Inclusive, se a gente for pensar, deixa eu demonstrar esse perfil, o enriquecido aqui. Correto? Ele poderia ser duplado. Eu poderia ter outro perfil enriquecido aqui, ó, tá? Dois perfis assim, ó, e colocar um do lado do outro. Dessa peça aqui é simétrica com os dois eixos, e o centroide está aqui bem no meu dedo, que é bem onde não tem nada de massa. Tá? É perfeitamente aceitável que o centroide fique fora da massa. Inclusive, depois a gente vai entender que isso aqui é uma questão depois de resistência materiais e tudo mais, mas quanto mais longe do centro tem massa, mais resistente é a peça naquele eixo. Ok? Então, por que o meu perfil I é assim, ó? Por que ele tem tanto aço aqui em cima e tanto aço aqui embaixo? Porque do meu centroide eu vou colocar o aço o mais longe possível do meu centro. Ok? Esse que é o motivo do meu perfil I ter tanta massa em cima e embaixo. Porque eu tenho aço longe do centro. Tá? E isso a gente vai usar sempre na engenharia. Eu vou colocar um concreto armado, um vergalhão, longe do centro. Claro, tem cálculo específico para descobrir quanto de vergalhão eu preciso, qual que é a distância e tudo mais, mas essa é a regra básica. Entendido? Então esse é o cálculo da minha peça. Nesse caso aqui, inclusive, essa peça aqui que eu estou detalhando existe na prática. Tá? Isso aqui, como falei, eu demonstrei ela aqui, tá? Mas a questão é isso aqui, ó, é um perfil básico. Tá? A Gerdau fabrica isso aqui todo dia e vende muitas toneladas
regularmente, ok? Então, a gente pode vir aqui no DuckDuckGo, poderia ser um Google também, tá? Mas se pesquisar aqui, ó, perfil U dobrado, tá? Ele é dobrado porque a gente vê essa curvinha aqui, tá? Essa curvinha aqui significa que ele é dobrado. Se ele fosse laminado, ele poderia ser aqui nessa cantoneira, ó. A cantoneira, ela não tem uma curva, ela é uma quina, tá? Ela é laminada, tá? Isso aqui é só uma questão depois de estrutura metálica, tá? Mas aqui no catálogo desse perfil, eu vejo que tá aqui meu catálogo, ó, um perfil 7538, que é o perfil que eu quero, na espessura 475, na prática, a área dele aqui, ó, é de 6.48. A gente calculou, deu 672, correto? Mas o que a gente calculou, a gente não lembrou que essa curvinha aqui, ó. Essa curvinha aqui come um pouquinho do nosso aço, ok? Reduz um pouquinho o peso também, então ela se paga. Mas a questão é que na prática é 6.48. E ele também nos dá aqui, ó, o EY, a distância do centroide, tá? Nesse caso, na prática desse perfil, o EY é de 1.27, a gente calculou 1.13, está errado? Não, a questão é, como eu falei, primeiro a gente tem essa curvinha aqui, e a segunda que calculou com 38, tá? Mas a peça, conforme ela vai ficando mais espessa, ela vai ganhando um pouquinho na largura. Se a gente for pegar isso aqui e medir na prática, vai ficar com uns 40, 42 milímetros, ok? Então é uma pequena diferença que a gente tem, que todos os perfis são 75, 38, são muda de espessura na teoria, na prática eles vão ganhando um pouquinho de largura para manter a mesma altura, ok? Porque tu lembra que o meu centroide da chapa está indo para dentro, conforme a gente vai aumentando a espessura. Então isso aqui é só detalhe aí de engenharia depois, tá? A questão é, a gente tem isso aqui tabelado, ok? Então não preciso de perfil, eu vou pegar tudo tabelado, talvez. O problema que tem aqui, ó, é que muitos perfis, ou você não vai ter tabelado, ou você vai ter que gerar uma seção composta. Por exemplo, se eu tivesse perfil U aqui, ok? Que isso aqui, claro, o perfil está tabelado. Eu venho aqui e coloco, e soldo uma cantoneira nele assim, tá? E agora? Qual que é a seção disso aqui? Cadê a tabela disso aqui? Daí você não vai ter, daí você tem que calcular usando esse método, beleza? Então, por enquanto, seria isso. Até a próxima.